Voltamos com o programa.net, com as imagens do Bob, o Roberto Aguiar, que não é o Bob Esponja, Mário Tessa. Não é o Bob Esponja, o famoso Esponja, é o Agape Vídeo. O Bob Aguiar, estamos no prêmio Acespro 2014. Mário Luiz Tessa, meu amigo de 2 décadas. Mais ou menos isso aí, tempo da Plub. Ih, longe, né? Vai longe. Ô Mário, tu é um cara da área de TI, tá? Há muito tempo. E a gente acompanha os movimentos na área de tecnologia da informação e comunicação e a gente tem as nossas frustrações, né? Eu conversava há pouco, mais uma vez, agora, para azar do governador Tarso Genro, uma seca, a agricultura esse ano não vai fechar legal, como aconteceu há 4 anos atrás, de 4 em 4 anos nós temos uma seca, e de 4 em 4 anos a agricultura no Rio Grande do Sul vai mal. E quando vai bem, parece que vai tudo bem. Mas nós temos uma área que não polui, que não suja, que gera inteligência, gera conhecimento, que é a área da tecnologia, da informação e comunicação. Para quem não sabe, um amigo, Mário Tessa, hoje está presidente da Procempa, a Companhia Municipal de Processamento de Dados do município de Porto Alegre, recebeu um convite do prefeito Fortunati e está lá, né, tocando esta empresa que é vital, como é a Procergs, como é qualquer empresa da área de TI estatal, para tocar os negócios da gestão pública. Como é que tu vê essa questão? Falei da agricultura, da crise da agricultura. O que a nossa área de TI podia ajudar mais o município, o Estado e a União? Olha, Orlandini, realmente é importante isso, porque a nossa área às vezes é muito incompreendida, não importa a administração, o partido, às vezes é uma área que, por estar nos bastidores, na infraestrutura, não se percebe o valor dela. No caso, por exemplo, da Procempa, hoje é um dia importante por causa da Acespro, as nossas outras entidades, CEPROG, Sucesso. A Procergs, em um ano, ela adquire algo como 50 milhões em compras na área de TI e a área de infraestrutura e alguma coisa de logística. A Procempa. A Procempa. Tem o município que consome ainda um pouco mais, mas muita coisa é consumida via Procempa, a capital, né, a partir de Porto Alegre. Então, é um volume bastante significativo do esforço da cidade para manter a cidade de pé. Então, nós temos aí a questão da saúde, educação, transporte, finanças, monitoramento da cidade, um conjunto, são 26 secretarias que têm ações fundamentais na cidade e que por trás delas tem a tecnologia. E isso também funciona com o mercado, com as empresas do nosso ecossistema, né? No caso da agricultura, claro, o nosso estado ele tem um peso muito grande, a agricultura e a pecuária, e por muitos anos ainda será assim. Mas de qualquer forma, mesmo nessa área, seja na grande a agricultura e pecuária, ou ainda na média e na pequena, cada vez mais a tecnologia se faz presente, seja no georreferenciamento, seja em novas tecnologias, seja no maquinário que já vem automatizado. Então, cada vez mais a nossa área entra em todos os segmentos. Nós, especificamente, no caso de Porto Alegre, temos feito um esforço, a partir da orientação do prefeito Fortunati, de tentar, na medida do possível, consumir o que nós hoje temos de investimento em tecnologia com as empresas do município. Não é fácil, porque a Lei 8666 não permite uma regionalização, isso seria ilegal. Mas o que a gente está procurando aqui com a CESPRO, CEPROGS, Sucesso, SoftSul e todas as entidades, e nós faremos a partir do mês de dezembro, nós entregaremos um catálogo de aquisições. Então, o que nós compramos durante o ano, quanto nós compramos, que é esse número que eu já estou te dando de primeira mão, de 50 milhões, que é o número que nós temos só na Procempa, e a ideia é que nós consigamos pelo menos ajudar o mercado local a se preparar para participar da disputa. E isso é o mínimo que nós podemos fazer para devolver o imposto que o cidadão e que o empresário contribui para a cidade, né? É o mínimo. Além disso, a gente está procurando também um esforço de todos os dados que não tem nenhum problema de privacidade de estar disponível para gerar novos negócios. Isso a gente já faz com empresas americanas. Hoje tivemos uma reunião, inclusive com o navegador,
o buscador Baidu chinês, que esteve aqui em Porto Alegre para tentar pensar uma alternativa, e eles estão muito focados no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre em especial, porque nós somos de todos os estados brasileiros e cidades os que melhor se apresentam na China, então isso é um potencial para o mercado gaúcho, o mercado porto-alegrense, e a ideia agora é a gente tentar ajudar nisso. Então, se é possível isso para o chinês, muito mais para o porto-alegrense, que contribui com o imposto para a cidade que mantém a nossa empresa. Mário, eu não consigo entender, até conversava no outro programa com o presidente da Federação Acespo Nacional e com o Robson Klein, que está saindo da presidência, assumindo a Letícia Batistella. Nos Estados Unidos existem legislações nacionais privilegiando empresas nacionais norte-americanas nas compras de governo. Claro. O governo faz uma licitação, mas a empresa do Orlandini e do Mário, que é brasileira, ela não pontua tanto que nenhuma empresa norte-americana. Na área de segurança, ela não pode fornecer nenhum produto para o governo americano. Na área estratégica também não. Tem várias áreas que não pode. Algumas aceita consórcio. E aqui no Brasil não. A gente beneficia as grandes empresas, as grandes corporações nacionais e as grandes multinacionais em detrimento dos consórcios, das pequenas empresas. Mário, a gente atua há tanto tempo, tu na área de software livre, né, conhece a quantidade de empresas que trabalham não só com software livre, mas são prestadores de serviços da IBM, da Oracle, com produtos da Microsoft, que podem prestar serviço para o Estado, para a União, para o município, e muitas vezes, numa licitação, ficam fora porque, quando fazem a licitação, fazem para o grande ganhar, não para o pequeno. Isso é importante. Talvez o que explique esse fenômeno é o fato que o Brasil, quando entrou no processo de compras governamentais, ele já entrou, digamos, atrasado. E quando entrou atrasado, já é difícil ter uma reserva desse tipo. Não estamos falando de reserva de mercado no tempo da informática antiga nossa, né? Mas no processo de compras governamentais. No caso americano isso é muito evidente. Para o Brasil é difícil, porque como a gente está regulado pelas normas internacionais da OMC, se nós criarmos uma legislação muito restritiva, talvez em outros segmentos da economia isso crie problemas. Então o Brasil, durante vários governos, não é só do atual, mas de uma sequência de governos, talvez tenha optado por uma linha, digamos, de abertura para permitir que, em que pese, percamos em alguns segmentos, ganhamos em outros, e aí temos um equilíbrio. No caso de Porto Alegre, o que nós já conversamos com o prefeito é o seguinte, Orlandini, nós apresentaremos em dezembro para as entidades empresariais de Porto Alegre do Estado o portfólio de aquisições. E esse é o primeiro passo. Nós vamos mostrar tudo que nós compramos, que nesse caso dá, por exemplo, 50 milhões, e a Secretaria da Fazenda do município, também posso te antecipar aqui, ela está preparando um projeto que vai ser um projeto piloto no Brasil, de compras governamentais, apoiado pelo Banco Mundial, mas com foco local. Então a gente vai ter toda uma preocupação com a pequena e média empresa local e nacional, mas principalmente local, e claro, resguardando a lei que nos dificulta em alguns termos, como que tu falou. Mas isso vai ser uma diferença. Por exemplo, tu imagina a diferença que vai ser nós apresentarmos aqui, com 1 ano de antecedência para o empresariado local, tudo que as nossas necessidades, eles vão poder se preparar para disputar em pé de igualdade. A outra, nós também vamos discutir o termo de referência antes do edital. Nós apresentaremos ao mercado local, gaúcho e nacional. Vamos discutir o termo de referência. O termo de referência. E depois o edital. Antes de publicar o edital, nós também discutiremos, porque absorveremos as sugestões no termo de referência, mas antes de estar oficializado o edital, também discutiremos com as entidades. Então a ideia é que nós retiremos dos editais aquilo que tira a competição das nossas empresas. Porque o que nós temos observado nesse último período, que nós não somos xenófobos, longe disso, né? Quem é da turma do software livre defende a questão internacional, mas agora nós temos que devolver para o nosso empresário local e para os trabalhadores e funcionários que estão aqui na região o imposto que eles arrecadam. Então a ideia qual é? É que nós, quando nós fizermos a licitação, nós vamos retirar tudo aquilo que impede a competição, minimamente. Então aquilo que não é fundamental para o negócio, por que tem que estar no edital? Aquilo é só limitador. O que nós temos observado é que nós temos hoje, dos 50 milhões, talvez 80% é consumido de empresas Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Que nós temos certeza que tem empresas hoje no Rio Grande do Sul,
e principalmente em Porto Alegre, que tem a mesma qualidade que poderiam estar ofertando e por algum motivo não estão ainda participando. Então o que nós queremos é demonstrar que há esse mercado, 50 milhões ano no mínimo, da Prosempa mais a prefeitura que será maior, e que qual é o problema que nós temos e o que eles podem ofertar. E nós vamos tentar retirar as travas que porventura tem o que não fazem sentido. Aquelas são legais, mas muita coisa não tem nada a ver com a questão legal. É preconceito às vezes do nosso mesmo, gestor, né, que pensa uma cláusula que impede que a tua empresa ou de outra, ou das empresas da CESP, ou CEPROGS, ou Sucesso participem, ou qualquer uma que não seja associada de entidade que pudesse participar. O triste é que muitas vezes as grandes empresas que ganham, e necessariamente não são multinacionais estrangeiras, são grandes empresas brasileiras também, que ganham, grandes empresas que prestam serviço para o governo, acabam subcontratando empresas locais ou regionais por valores ínfimos. Quer dizer, o Estado paga mais, o Estado que eu falo aqui é município, o Estado do Rio Grande do Sul, os estados de Santa Catarina, Paraná e o Brasil, o país como um todo, pagam mais, podiam pagar menos, né, um pouco menos, e as empresas pequenas que acabam prestando serviço de alguma maneira, indiretamente, poderiam ganhar mais, né? Claro, por exemplo, desses 50 milhões, a gente ainda está finalizando o estudo, que nós apresentaremos às entidades. Mas o que nós já constatamos é que a nossa ideia original é que as grandes marcas, as grandes empresas e de infraestrutura, ou banco de dados, né, não importando a marca, poderiam ser as que compusessem o valor, e não são. Se tu pegar, e nós vamos demonstrar isso, um dia o teu programa vai poder ver isso, os valores, inclusive, tu vai ver que o conteúdo disso é muito de empresa local, só não é nossa. Então, e nós temos qualidade, inclusive, às vezes, superior. E às vezes igual, mas por não estar atento, ou por algum motivo, não está presente. Então, o que nós queremos é devolver o imposto. A ideia é essa, se tu paga imposto, né, o Bob paga imposto, as empresas pagam imposto, nós temos que, a obrigação do governo local é devolver esse imposto à cidadania e à economia local. Claro que tem coisas que não tem como, se nós não fabricamos computadores, teremos que comprar de um fabricante, mas tem muita coisa, isso que eu te disse, que vai surpreender os percentuais que nós poderíamos estar injetando na economia local. E isso aí é o mínimo que a gente pode fazer, e isso o prefeito está de acordo. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com Mário Tesa, presidente da Prosempa e um cara de TI de décadas. Esse é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. E tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koseritz 304 em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Voltamos com o programa.net conversando com o Mário Luiz Tesa, meu amigo já de mais de 2 décadas, e hoje está presidente da Prosempa, a Companhia de Processamento de Dados do município de Porto Alegre. Ô Mário, uma das grandes coisas que a gente sempre lutou, e vocês no movimento do software livre, é a capacitação. Nós temos milhares de jovens que têm capacidade de produzir mais, mas nós temos alguns problemas. Língua estrangeira, formação desde o 2º grau, né? Quem sabe até do 1º grau. Nós pegamos lá na China, a China tem lá 200 milhões de chineses que falam inglês, tá? De uma população de 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400. Eles falam inglês porque eles foram forçados nas universidades, nas escolas a falar inglês. Como é que tu vê a capacitação? E até a gente sabe da dificuldade de contratação por concurso público da própria Prosempa e de Procergs, que tu tivesse por lá também, porque é difícil contratar gente porque falta capacitação. Esse é um problema que infelizmente não é só nosso, né? Não sei se tu lembra, mas o governo americano criou uma linha
de facilidade para o visto americano, que é dificílimo, para todos aqueles que tivessem conhecimento em TI. Então, porque lá havia um déficit... Pega o green card, né? Vai direto. Exato, direto. O nosso caso, segundo o MCT, junto com as entidades da nossa área, se estima aí entre 150 a 200 mil profissionais que nós temos necessidade, carência. Isso dá um impacto no PIB brasileiro gigantesco. Eu não recordo agora o número, mas é muito grande. Tá? E isso pode se medir. Então, realmente isso que tu fala é fundamental. Há um esforço do governo federal, dos governos estaduais e das prefeituras, cada um a seu modo, de tentar resolver isso. O que eu te diria é que, se nós tivermos um esforço nesse sentido, nós teremos mais capacidade das empresas locais, dos governos, de oferecerem soluções que, ao final, terão impacto no PIB. O grande problema nosso, por exemplo, no caso às vezes a forma de resolver é tu aumentar o valor do salário ou dos benefícios. Eu, pessoalmente, defendo que nós devemos ter um programa agressivo, como os Estados Unidos, de abertura de fronteiras para técnicos. Isso não vai prejudicar as nossas universidades, não vai prejudicar em nada as nossas empresas. Muito pelo contrário, vai trazer qualidade, que vai ser espraiada, como diria o ex-governador Olívio. Exatamente, porque o que as nossas entidades indicam? Que o problema não é tu trazer o aluno em quarto semestre ou já no início da formação. O problema é ter alguém com experiência. O que nós temos que fazer no Brasil é o que aconteceu com a Europa, o que aconteceu com Israel. O que Israel fez? O último acontecimento. Quando cai o Muro de Berlim, comemoramos, né? Agora houve a comemoração da queda do Muro de Berlim. Israel, sem ter nenhuma opção de empregabilidade, seja empresa ou universidades, ele foi lá e trouxe todos aqueles que tinham a religião judaica para Israel. Depois observar o que pudesse fazer. Hoje eles são uma potência nesse segmento. O que nós temos que fazer? Nós temos que aproveitar, infelizmente, a crise mundial, que é um problema mundial, a nosso favor. Nós temos que abrir as fronteiras do Brasil para espanhóis, europeus, às vezes até americanos, mas principalmente chilenos, tem muita gente. América Latina, para que possam vir em condições melhores. Não se trata de mudar a lei de imigração. Tá? Eu trabalhava até pouco tempo numa empresa no Tecnopuc, né? E lá o nosso debate com o Tecnopuc era como nós recrutarmos profissionais com um certo nível de experiência que não tinha no mercado brasileiro. E a gente tentava ajudar. Então, eu acho que o governo já melhorou um pouco, porque houve um esforço das empresas, inclusive da Acespro, onde se conseguiu reduzir de quase 1 ano para 3, 4 meses, 5 meses, o processo de imigração. Mas ainda assim poderia se melhorar mais. Mas para mim, nós temos que superar etapas, e essa etapa a gente não consegue superar com o ritmo de formação do mercado brasileiro. Nós temos que ter estrangeiros. Tá? E isso não prejudica a mão de obra brasileira e a empresa brasileira. Ao contrário, tá? Isso qualifica. Vai trazer nova experiência cultural, tecnológica, e é o que os Estados Unidos estão fazendo. Se nós somos a 5ª potência, ou 4ª, dependendo do segmento, nós só daremos o salto e consolidaremos essa posição se tivermos profissionais da nossa área. E nós não teremos profissionais somente do país. Nós vamos levar um certo tempo de amadurecimento. Então nós temos que importar talentos. Assim como se fez com médicos, fazer com a área de TI. Claro que no caso de médicos, que era uma obrigação do Estado, então acabou financiando. No nosso caso, é um problema das empresas e acaba não tendo financiamento estatal. Então nós temos que achar uma fórmula que reduza o nosso custo e que possamos, pelo menos no mundo privado, trazer os profissionais. Eles estão disponíveis. Eu convivia muito com espanhóis, com europeus, eles estão loucos para trabalhar no Brasil. Tá? E para Florianópolis tem uma legislação muito interessante. A prefeitura, ela dá como garantia, como fiadora, para as empresas que trouxerem estrangeiros para o mercado de imobiliário local. Né? Agora aqui em Porto Alegre está se discutindo a lei de inovação. Né? A secretária Débora Vilela está tratando esse tema. Então está se tentando aproveitar o máximo de outras experiências locais e internacionais com as entidades empresariais da área para tentar regulamentar uma lei que ajude isso. Né? Nós temos aqui uma área, o Rio Grande do Sul foi fértil nisso aí, nesse eixo entre Porto Alegre e Caxias do Sul, na área de eletroeletrônica, né? De microeletrônica e de programação de firmware nos processadores de equipamentos dos mais diversos, não é só computador. Uhum. Perfeito.
O nosso estado tem um potencial incrível. Por exemplo, hoje, na visita dos chineses, eles falavam da percepção que eles começam a ter. Claro, eles são bilhões, então é difícil imaginar. Mas nos centros de estudo, governo e alguns centros de mercado mais avançado, eles já percebem que o Brasil, que é um continente, ele tem um potencial e que o sul do Brasil é o que melhor se apresenta. Então, se nós conseguirmos demonstrar isso, nós temos as universidades nossas, os parques tecnológicos, que cada vez crescem mais, né? Antigamente se falava só Tecnopuc, agora o vai ter o seu. Nós temos os vários polos do interior das nossas universidades privadas ou comunitárias, que estão se estendendo. O Vale dos Sinos nem se fala, né? Unicinos, Fevale. Então nós temos uma capacidade de ofertar algo que ainda nós não testamos. Ô Mário, por fim, a Procempa já há muito tempo, não é de agora, é uma história da Procempa, desde a privatização das teles, começou a investir muito forte, uma lei municipal, inclusive aqui o Porto Alegre, eu acho que foi uma das primeiras a ter isso aí, de que para cada metro de fibra ótica multinacional que tivesse um tanto desse metro fosse destinado ao município de Porto Alegre. Quantos quilômetros nós já temos hoje em Porto Alegre de infovia pública do município de Porto Alegre, que economiza milhões de reais para o contribuinte de Porto Alegre? Sim, tu sabe que não sabemos. Essa era uma dificuldade que não é algo que é pejorativo, porque foi um volume, muito tempo isso que vem acontecendo, como tu falaste. Então, o que nós decidimos agora, nós faremos duas ações. Nós licitaremos um inventário dessa infraestrutura, porque existe muito e nós não sabemos quantas delas estão operacionais, iluminadas e quantas não. Sabemos que deve existir muita infraestrutura ainda não utilizada, mas não sabemos quantas. E se porventura forem poucas, não importa, mas nós com o inventário saberemos. Então, em breve, teremos um inventário dessa infovia da cidade. E junto com isso também vamos licitar uma auditoria das novas fibras. Então todas as obras que fizermos, tanto o município como as entidades privadas, as empresas privadas cumprindo a lei, também teremos uma auditoria. Então daqui a um tempo nós poderemos te responder com precisão. Hoje se fala, pegando os números anteriores, que no mínimo são 900 quilômetros, mas nós achamos que talvez seja mais, talvez seja menos, não podemos afirmar. Mas eu acho que o número anterior é realista, era no mínimo 900, ele era um número realista. O que passa agora é que está tendo um fenômeno diferente. Porto Alegre é a única cidade do Brasil que teve, há muito tempo, quase 20 anos, uma lei de uso do solo. Então, por exemplo, nós tivemos há 15 dias atrás a Prefeitura do Rio de Janeiro visitando Porto Alegre para entender isso. Porque o que acontece? Com o advento da Copa, toda a área de segurança do Brasil se mobilizou e criou centros de controle, de monitoramento. Esses centros de controles têm poucas câmeras nos estados. Porto Alegre não, nós já temos mais de 800 câmeras que estão conectadas à infovia, que é fibra ótica, né, a velocidade da luz, então tempo real. A nossa capacidade de entrega, de resolução é incrível, tu conhece lá. Então o SEIC, né, que é o nosso centro de controle. Então o que acontece? A única cidade equiparada a nós é o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, até por uma característica do Rio, até é maior o centro deles que o nosso, porque lá eles concentram toda a operação de todas as secretarias no centro. Nós não. Tu era da IPTC, nós tínhamos a IPTC, tem o seu centro, a saúde tem o seu, a SAMU, né? Cada um tem o seu, e nós temos um centro comum de todos. Então, nós temos a representação de várias secretarias que, ou em tempo integral ou parcial, monitoram a cidade. Isso ninguém tem. Então, a infovia, agora nós estamos sendo procurados pelas operadoras de telecom, porque o fato de, ao longo dos anos, cada operadora, quando lançava a sua fibra, também ter que dispor uma para o município, nós hoje temos mais que todas juntas no município. Então elas têm interesse de compartilhar essa infraestrutura e nós estamos estudando... E daqui a pouco o município pode faturar alguma coisa em cima. Exato, né? Exato. Principalmente porque cada vez mais há uma cobrança da cidadania em relação à qualidade do 3G e do 4G. Então nós podemos colaborar com as operadoras no transporte do sinal
E com isso nós também temos uma receita, sem prejudicar o serviço público que já é feito hoje, mas também uma receita extra para o município. E vamos qualificar a rede. Então a ideia é sempre qualificar. Nós estamos numa fase bastante adiantada com 3 operadoras que a gente não está citando ainda, mas a gente está logo, se tudo der certo, anunciaremos. Mário Luiz Teso, quero agradecer a tua participação no programa .net. Fazia tempo que a gente tinha que conversar aí, amigos há tanto tempo, e sucesso lá na presidência da Prosempla, essa companhia tão importante para o município de Porto Alegre. Obrigado e sucesso ao programa também. Esse é o .net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. E tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21.